Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com o versículo sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso, e sendo o termo misericórdia também meditado e repetido algumas vezes na primeira leitura de hoje, a gente já entende que a proposta da liturgia como motivação para nossa reflexão nessa segunda-feira quaresmal é a misericórdia. Mas não uma misericórdia segundo os nossos critérios, não segundo uma ideia que a gente vai forjando segundo as nossas conveniências a respeito da misericórdia, mas uma misericórdia que se espelha, que se ampara, que segue o modelo daquele que é misericordioso por excelência. Porque essa relação dialogal que Jesus estabelece entre a humanidade e o Pai, ela é magnífica, linda, amorosa, mostra um amparo de Deus que em momento nenhum nos deixa caminhar sozinho. É sempre exigente o seguimento de Jesus, é sempre desafiador os caminhos da perfeição, mas Ele nos dá a si próprio, a Deus como modelo, e Ele que é o Deus encarnado, é para nós a grande luz que precisamos de olhar, ouvir, nos inspirar e seguir. Então nós não pensamos em misericórdia, olhando em um conceito, contemplando as nuvens do céu, buscando uma filosofia abstrata, nas teorias mais longínquas, não. Nós olhamos para a realidade de um Deus encarnado, o qual podemos ver, ouvir, sentir e tocar num processo gradual, como degraus de uma escada, onde podemos confirmar, sim, nós podemos ser santos, porque o Senhor nos diz, sede santos como o vosso Pai é santo, e aí olhamos para o Filho unigênito do Pai. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, porque olhamos para o Filho unigênito do Pai, que o foi de forma concreta, real, com sangue nas veias, com o pé empoeirado, tocando a nossa história com realidades tão parecidas como as nossas que vivemos atualmente. Então eu penso que um caminho importante para a gente poder olhar para o tema da misericórdia, que se desdobra em infinitas percepções e reflexões e sensibilidades, é a gente entender o porquê Deus, Ele faz o que faz. Podemos começar com o Evangelho de ontem, segundo domingo da Quaresma, a belíssima experiência da transfiguração. O Senhor quer dar aos seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e nós que estamos aqui
ao meio deste dia, no começo dessa semana, parando um pouco as nossas coisas, ouvindo no rádio, na cozinha, no trabalho, no labor do nosso dia a dia, mas lembrando que Deus é aquele quem nos guia. O Senhor quer dar a nós, como deu a Pedro, Tiago e João, a chance de vê-lo em sua glória. Nos chama na intimidade, nos chama de amigos, nos leva ao alto do monte, se revela a nós como Deus, com todo o seu esplendor, mostrando que nós somos mais do que aquilo que pensamos que somos, que nós podemos mais do que aquilo que pensamos que podemos, porque estamos ao lado de Deus, que na sua glória apresenta-se a nós transfigurado. Porque Ele faz isso? Ele faz como um gesto de misericórdia. Se a gente continua no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que leva também este sobrenome, o Evangelho da Misericórdia, porque Jesus teve aquele contato tão íntimo, visceral, transformador com Zaqueu. Olha no alto da árvore, Zaqueu olha para Jesus, o convida, o leva aquele pecador para sua casa. Faz isso por quê? Faz isso motivado pela misericórdia. Da mesma forma, por que que Jesus tem aquele diálogo também renovador com a samaritana? Por que que Jesus acolhe ao seu redor um grupo tão diferente de discípulos e apóstolos, de pessoas frágeis, de homens com dificuldades, alguns deles com fé titubeante? Faz isso por misericórdia. Por que que no alto da cruz, chagado pelas dores dos nossos pecados e pelas dores concretas que rompiam a sua carne, Jesus ainda diz: Senhor, Pai, perdoai-lhe, eles não sabem o que fazem. Faz isso por misericórdia. Então, faz bem a nossa fé a gente sempre anteceder as explicações que buscamos do porquê Deus faz o que Ele faz, entendendo que Ele faz porque Ele faz por misericórdia. Não é à toa que nós temos uma forma que o Papa Francisco aborda a compreensão de Deus, dizendo: o nome de Deus é misericórdia. Há um livro intitulado com essa proposta. É uma das abordagens tão lindas que o Papa Francisco nos ajuda a entrar nesse oceano infinito de compreensão de um Deus profundamente misericordioso. Mas cuidado, a misericórdia não é algo que nós não pegamos, não tocamos, porque quem Jesus perdoou, curou, libertou e transformou, eram realidades inscritas em uma história, em uma realidade concreta. A vida que Ele quer transformar tem nome, sobrenome, endereço, CPF, conta para pagar. É a minha, a sua, a nossa. O mundo que Ele quer ver destituído o trono dos poderosos e erguido a realidade dos pequenos, é um mundo que está inserido dentro de uma dinâmica geopolítica. É o Brasil, é a América Latina, são todas as realidades que sofrem porque não sentem-se contempladas por sistemas que são tudo menos misericordiosos. Então a gente precisa de dar concretude também a esse Deus que é infinito, a um valor evangélico que é profundamente dinâmico, que ultrapassa os limites da história, que é a presença de um Deus eterno, mas que precisa também, e não somente, também tocar a nossa pele e pisar no nosso chão. Por isso que a misericórdia, ela compreende dois movimentos da nossa existência.
A misericórdia, ela compreende, de um lado, o amor, e do outro lado, a justiça. Então, se a gente pudesse pensar a misericórdia e fazer um exame para entender o que eu tenho dentro da misericórdia, a misericórdia, ela é composta por estes dois movimentos de santidade. Misericórdia não é algo que está vago, que a gente, não. Dentro dela, dos nossos gestos de misericórdia, do Deus que age misericordiosamente, agiu como Deus encarnado nas realidades do Evangelho e continua agindo na minha vida e na nossa história, na nossa vida, compreende esses dois movimentos. A misericórdia, ela compreende o amor e ela também compreende a justiça. Ora, se o nome de Deus é misericórdia, e misericórdia compreende em si amor e justiça, então eu só posso compreender esta ação generosa de Deus, onde há amor, que cria, que renova, que restaura, que é presença, que é comunhão, mas também onde há justiça. E é nesse elemento que às vezes nos falta um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de profetismo e um pouquinho mais de sensibilidade para encarnar a realidade da misericórdia como uma proposta que ultrapasse as nossas pregações, ultrapasse os limites e os muros das nossas igrejas e catedrais e possa reverberar onde a justiça não é uma realidade efetivada. Digo isso para dizer que quando a igreja, neste tempo da Quaresma, nos apresenta a campanha da fraternidade e traz como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas. Como lema da campanha da fraternidade recorre à presença profética de Isaías e nos lembra: serás libertado pelo direito e pela justiça. Não é porque a igreja é comunista, como maldosamente, demoniacamente ela é acusada por quem não leu o Evangelho, por quem não conhece a doutrina social da igreja, por quem não tem os joelhos no chão e professa a fé autêntica no Senhor Deus. Mas é porque não entende a dimensão de uma misericórdia que é amor, mas que também é justiça, porque aqueles que Jesus curou, Ele integrou. Aqueles que Jesus recobrou a vista, recobrou a capacidade de andar, de ouvir, de falar, Ele integrou. Ele deu o direito que lhes foi tirado em função da enfermidade que tinham ou de outras situações que eram próprias da época. Portanto, falar sobre a campanha da fraternidade, envolver-se na campanha da fraternidade, trazer essa proposta para as nossas paróquias, para a catequese, para os nossos grupos eclesiais, para os grupos de oração e de louvor, como uma chave temática, não é um favor que a gente faz à Igreja do Brasil, mas é uma forma de agir com misericórdia, porque estamos buscando por essa prática evidenciar um jeito cristão de exercitar o direito onde ele não é contemplado. Aí eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, com qual autoridade, com qual direito a gente pode selecionar essa prática de misericórdia eu quero, essa prática de misericórdia eu não quero? Essa prática de misericórdia ela é legítima, essa prática de misericórdia eu não acho isso legal. Quem diz isso a nós é
comunhão da igreja. E a comunhão da igreja nos traz esse ano a oportunidade da gente sentir a misericórdia vivenciada, onde Jesus a fez ser lida e experimentada nos grupos vulnerabilizados da nossa sociedade, porque é aí que as políticas públicas, elas precisam de ser efetivadas. Pergunte ao seu vereador do seu bairro, quais são as políticas públicas que existem, concretas, por exemplo, aos nossos irmãos moradores de rua. É uma luta, morador de rua não dá voto. E talvez o morador de rua seja hoje, citando este exemplo, o novo leproso, por quem Jesus pararia tudo, desceria do seu, como no testemunho, no testemunho que ele deu tantas vezes, desceria do seu cavalo, pararia, acolheria, colocaria bálsamo, óleo, curaria. As políticas públicas que existem, há tantos grupos que de repente a gente olha, a gente sabe que sozinhos nós não conseguimos fazer muita coisa, e que Jesus se angustia porque conta conosco, para que sejamos com eles e por eles também misericordiosos. Então, o pedido, penso eu, que a liturgia da palavra nos faz hoje, é que a gente entenda que ser misericordiosos como o Pai é misericordioso, significa deixar ecoar no coração esse jeito de viver, que comporta o amor e que comporta a justiça, e que justiça é algo que se reverbera nos lugares onde nós estamos. Se não há amor, não tem como haver misericórdia, mas também se não há justiça, não há como ter misericórdia, e sem misericórdia, o discurso de Deus, ele é um discurso que encontra muitos obstáculos para tornar-se real, verdadeiro, visível, fonte de vida na nossa caminhada. Então a mensagem final é: meu irmão, minha irmã, em nome da misericórdia e do pedido do Evangelho de hoje, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso, procure sobre a campanha da fraternidade, envolva-se, procure o seu padre, o seu pároco, na sua paróquia, na sua comunidade, o conselho de saúde no posto, na unidade básica de saúde do seu bairro, procure o vereador da sua comunidade e, acima de tudo, na arquidiocese, quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, porque essa está sendo chamada da mãe das campanhas, justamente porque neste grande guarda-chuva das políticas públicas, estão todos aqueles grupos os quais Jesus amou de forma prioritária no seu jeito de ser misericordioso.